tudo bem? E nós estamos aqui novamente no nosso podcast sobre o mercado imobiliário. E hoje, gente, eu trouxe dois convidados incríveis para falar um pouco com você sobre o que é vender um imóvel na capital paulista e o que é vender um imóvel no interior do estado de São Paulo. Antes da gente começar o nosso breve bate-papo, só para que você saiba, o mercado imobiliário no ano de 2022 teve uma repercussão ótima. Apesar de todas as incertezas, como que eu posso falar? Da política. A política foi um ano muito acirrado para nós no mercado imobiliário, da economia, naquele vai e vem, altas taxas de juros, a Selic aumentando, Copa do Mundo. Nossa Senhora, eu fiquei desesperada. Quando apareceu a Copa do Mundo, eu falei, gente, acabou o ano lá em outubro. Mas não, graças a Deus nós tivemos um ano de 2022 ótimo. E 2023, eu vou pedir para os nossos convidados contar para você como está sendo o ano de 2023 no mercado imobiliário. Hoje nós vamos conversar com o João Pagotto. Tudo bem, João? Tudo bem, Daiane. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui do seu famoso podcast. É uma honra para mim estar aqui representando o nosso setor, né? Obrigado mesmo pelo convite. O João, gente, só para vocês saberem, o João é corretor de imóveis, começou a trabalhar no interior de São Paulo e hoje o João exerce um trabalho bem bacana na cidade de São Paulo, na capital mesmo, e ele vai contar para nós como é vender um imóvel na capital paulista. E aqui do interior, nós vamos conversar também com o Brian Vieira. Tudo bem, Brian? Tudo bem, Daiane, e com você? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado, eu me sinto extremamente privilegiado de poder estar aqui com duas pessoas referências para a gente ter um bate-papo incrível sobre o mercado imobiliário, viu, Daiane? Você é apaixonado pelo mercado, Brian? Eu amo, essa minha paixão veio desde 2014 aqui na cidade. Então, assim, não tem como falar que nós não amamos, né? Eu acho que vender já está no nosso sangue. Ô, Brian, você é corretor por opção ou você... eu vou fazer corretagem. Não, Daiane, eu acho que eu passaria mais de uma hora se fosse para mim contar um pouco da minha trajetória, né? Não pode chorar, né? Não pode chorar, não pode chorar, que isso? Daiane, como todo mundo, uma grande parte já deve saber, eu vim de mais interior ainda, então vim de Penápolis, trabalhava em loja de eletrodoméstico. Nada a ver. Nada a ver. Peguei um acertinho pequeno que eu tinha, resolvi fazer o curso de corretor de imóveis. Legal. E nisso tinha que fazer o estágio obrigatório que tem no curso do TTI. Eu falei assim, o que eu vou ter que fazer agora? Aonde eu vou levar esse currículo para que eu possa realmente aprender de fato, né? Peguei minha moto, vim aqui na Satuba, saí entregando o currículo nas imobiliárias. Você não me chamou, viu? Ai, gente, Fica a dica. deixei passar uma oportunidade. Já meu veio. pai. Então eu entreguei currículo nas empresas e me chamaram para fazer o estágio. E aí falaram assim para mim de onde eu era. Eu falei que eu era de Araçatuba, minto, né? Eu ia pra cara de Penápolis, ninguém me chamar. E aí eu tive a oportunidade de vir para cá. Comecei fazendo captação de imóvel. Então a gente não pulou etapa. Então em 2014 eu entrei na imobiliária e estou até hoje lá. Então eu venho aprendendo a cada dia. Então cada dia uma superação, cada dia uma superação. Então a gente fala que a gente não pode pular fases. Não é um mar de rosas, mas a gente pega todos aqueles problemas, a gente aprende para a gente se tornar uma pessoa melhor no próximo dia. Então, cada dia aprendendo. E hoje eu acho que vou aprender muito mais com vocês. É isso daí. E o João? Vamos ouvir um pouquinho da história do João. João, conta um pouquinho para nós como você começou no mercado imobiliário. Vou tentar fazer um breve resumo, tá? Porque faz tempo isso. Ai, o João tem história, gente. Tenho história aí, conheço a Daiane há vários anos aí dentro do mercado, né, Daiane? Nós nos conhecemos no mercado imobiliário. Pegando do início, eu sou formado em Direito, tenho uma especialização em Direito Imobiliário, justamente pela área que eu optei por estar seguindo, né? E eu comecei no mercado imobiliário efetivamente em 2012, onde eu entrei como assistente jurídico do Grupo Alphaville,
aqui em Araçatuba. Nossa, João, eu lembro disso. Pois é, eu lembro de você lá enquanto você trabalhava numa outra imobiliária. Inclusive, quando você começou no mercado, eu creio que foi meados desse tempo. Eu comecei no mercado imobiliário em 2008. Sim. Eu comecei, mas eu nem sempre exercia a profissão de corretora, né? Sim. Então, assim, eu passei por vários segmentos dentro do mercado imobiliário também, até começar a exercer a função de corretora. Mas eu quero saber de você. Mas antes de eu entrar no mercado imobiliário, eu também tive muita experiência com o próprio, indiretamente, né, porém ligado com os processos de financiamento de habitação, porque eu fazia prestação de serviço também para o banco. Uhum. Então, eu trabalhava antigamente no Bradesco e depois saí de lá e entrei para o Alphaville como assistente jurídico. Então, eu sempre tive esse lado mais comercial voltado, né? Quando eu entrei no Alphaville foi onde efetivamente eu me apaixonei pelo mercado. Além de auxiliar na efetivação das vendas, eu também fazia toda a prestação de serviço jurídica, administrativa, comercial. Fui promovido, comecei a rodar o Brasil fazendo o lançamento pelo Alphaville. Depois de um tempo, saí de lá, recebi um convite para estar trabalhando numa empresa de construção aqui de Araçatuba, onde eu fiz a instituição do departamento comercial. Tanto que eu lembro que uma das primeiras imobiliárias que eu convidei para estar participando do setor comercial dessa construtora foi a Daiane. Justamente pelo desenvolvimento do trabalho que eu via ela fazendo no Alphaville, que já era diferenciado na época, né? Então foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para estar trabalhando comigo nessa construtora. E em 2017 eu abri minha própria empresa, saí dessa construtora, abri minha própria empresa e falei, agora é por conta própria, vamos tentar conseguir conquistar o mercado. E hoje eu posso dizer com orgulho que eu consegui fazer essa conquista pessoal, né? Essa conquista profissional, sempre buscando aprendizado no dia a dia, porque a gente aprende no dia a dia com todo mundo, com todos os clientes, inclusive com os nossos parceiros de trabalho. Com certeza. Um diferencial, só para finalizar isso, um diferencial que me deu para eu ter esse start, para conseguir essa autonomia profissional. Uma vez eu lembro que eu conversando com a Daiane... Ai, de novo, gente! Ela... É uma coisa que eu quero deixar claro, porque quando você menos espera, pode vir um comentário ou um gap que uma pessoa te dá em uma conversa simples, né? E eu estava conversando com você... E você me falou uma vez que eu estava lotado de coisa, eu lembro até hoje, estava lotado de coisa, com um monte de contrato em cima da minha mesa. Você virou assim para mim, olhou nos meus olhos e falou, João, você está com tanto potencial perdido atrás dessa mesa. Ai, a culpa foi minha, o dedo e foi aí, meu. Nisso, eu falei, poxa, me deu um start. Eu falei, e agora? E aí, realmente, eu comecei a ver as coisas que eu poderia estar fazendo e assim por diante. E foi onde eu startei a começar o meu serviço individual, né? Para estar saindo no mercado. Então, você tem parte na minha história também, entendeu? Que bom, João, fico feliz. E agradeço por isso aí, você me ajudou a startar bastante coisa aí e estamos no mercado aí junto até hoje. Bom, então já que nós estamos falando um pouquinho da vida profissional de vocês, nós separamos alguns vídeos porque eu quero que você conheça o trabalho que o Brian e o trabalho que o João realizam quando eles se colocam à disposição do cliente para apresentar um imóvel. Nós temos aqui duas situações bem diferentes. O Brian realiza um trabalho de venda de imóvel na cidade de Araçatuba e nós vamos conhecer um pouco do trabalho dele. E o João realiza o trabalho de venda de imóvel na cidade de São Paulo e nós também vamos começar a conhecer um pouco do trabalho dele. Quem que está separado aí primeiro o vídeo? Qualquer um? Então vamos soltar o primeiro vídeo, aí nós vamos conversar um pouco com o dono desse trabalho. Vamos lá, vamos assistir para a gente ver. Nós vamos começar pelo trabalho que o João realiza em São Paulo. Solta um pouquinho para a gente conhecer. Para você imaginar como seria
casa de condomínio ideal para você e sua família. Nós estamos diretamente da Casa Modelo, da incorporadora CID, Praça Nebraska, e eu vou fazer você imaginar tudo isso numa casa espetacular, mobiliada e decorada. Então, acompanhe esse vídeo até o final, você não vai se arrepender. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, Monteiro, personal broker da boutique imobiliária Polo Residencial, especialista em imóveis de alto padrão na zona sul de São Paulo. E hoje vou trazer para vocês aqui um conteúdo especial. Nós estamos aqui diretamente da Casa Modelo do Praça Nebraska da incorporadora CID. E o objetivo desse vídeo aqui é apresentar para vocês essa casa, para que vocês entendam aqui o conceito da CID e também imaginem, visualizem o que pode ser feito. Essa casa que está espetacular, uma casa decorada, mobiliada. Então, eu estou aqui com o João, nosso especialista da Polo Residencial em casas de condomínio aqui na zona sul de São Paulo, e ele vai me ajudar a apresentar com todos os detalhes essas casas para vocês. João, seja bem-vindo. Fala pessoal, eu sou o João Pavotti e hoje eu estou aqui para apresentar para o Monteiro as casas da CID. Só para vocês entenderem, quando nós falamos de CID incorporadora, estamos falando de uma das melhores incorporadoras se tratando de casas de condomínio daqui de São Paulo. São casas extremamente modernas, onde nós temos um dos principais tipos dessas casas, são os ambientes onde você não tem parede estrutural, ou seja, você consegue integrar todos os ambientes, sala com living com quintal e assim por diante. Essas casas aqui, para que vocês entendam, elas partem desde 480 metros quadrados até podendo chegar a 720 metros quadrados. Essas casas João, estão... posso? Vamos lá, pode deixar rodando o vídeo, não tem problema, tá? O nosso objetivo é falar um pouco sobre o que é vender um imóvel em São Paulo e apresentando um pouco do seu trabalho, certo? Eu vi que você aqui vai junto com o Monteiro nos imóveis. E como que é essa experiência de estar em São Paulo? Qual a dificuldade? Como que você trabalha a venda de um imóvel? Pelo visto são imóveis de alto padrão que você está trabalhando nessas casas. Conta um pouco da sua experiência. Vamos lá. Quando eu decidi ir para São Paulo, eu busquei exatamente qual que seria o perfil de trabalho que eu queria atuar, o perfil de cliente que eu estava buscando, bem como também as pessoas que me despertaram interesse em trabalhar junto, entendeu? O Monteiro foi um deles, também tenho outras pessoas junto comigo. O que nós fazemos de diferente em São Paulo? São Paulo a gente tem muito apelo com o tempo, muita falta de tempo para estar fazendo a apresentação de produtos, então a gente tem que automaticamente ver estratégias para que a gente consiga suprir essa necessidade. Uma das estratégias é exatamente a gente fazer esse tipo de vídeo detalhado, ou a gente faz como no estilo collab, onde faço eu e o Monteiro, como também nós fazemos os vídeos individuais de apresentação de cada um, tá? O porquê isso? Isso otimiza muito o nosso tempo, bem como também o tempo do nosso cliente que não tem a disponibilidade para estar fazendo as visitas. Com esse vídeo eu mando para o cliente lá 10, 11 horas da noite, tá vendo o detalhamento, poxa João, tenho interesse, vou querer visitar. Isso aumenta automaticamente a nossa efetividade de fechamento de negócio. Sim. Bem como também a otimização do tempo, que lá é muito precário, né? Um dos diferenciais também que nós somos um conceito boutique de imobiliário. E esse conceito boutique se diferencia por não ter uma quantidade excessiva de imóveis. Então, por exemplo, não temos mais de 1000 imóveis na carteira, mais de 500 imóveis. Nós temos menos imóveis na nossa carteira, porém são imóveis com maior qualidade disponível no mercado. Imóveis reformados, imóveis no estilo porteira fechada, todos com um padrão fino de acabamento.
Imóveis onde toda a parte de marcenaria é feita de primeira linha, por exemplo, o melhor nível de acabamento de São Paulo é da linha Ornário. Praticamente todos os nossos imóveis são nesse nível de acabamento de imóvel planejado. Então, nós vemos muito essa parte do cliente de efetividade em procura e também na prestação de serviço com uma qualidade superior, onde ele não vai encontrar em qualquer lugar. Ô, João, quando a gente fala de uma boutique, nós temos então só imóveis de alto padrão. Só imóveis de alto padrão com corretores especialistas no mercado. Ok. E nichados em bairros específicos. Eu ia fazer essa pergunta. São Paulo, então, não pode ser igual ao interior, que a gente atende tudo. Não. São Paulo tem que ser focado em determinados bairros. Exato, É isso? exato. Quais os bairros que você atua em São Paulo? Se você falar que você vai atender a São Paulo inteiro, na minha opinião, você vai ficar louco. Essa é a opção. Esse é o ponto. Porque, por exemplo, São Paulo a gente está falando que para você percorrer em um dia normal uma distância de 6, 8 quilômetros, você leva 1h30, 2 horas. Então perde mais tempo correndo de um lado para o outro, por isso que vocês trabalham com esse tipo de vídeo detalhado para estar apresentando o produto. Exato. É isso, né? Diferente do que pode ser feito aqui no interior, onde você visita com o cliente em um dia só 5, 6, 7 imóveis, lá nós só temos tempo de visitar no máximo 2, 3. Ok. E uma outra curiosidade, João, como que é o estilo dessas construções? Que eu estou vendo que é uma casa decorada. Acho que a pessoa deve ter muita dúvida sobre qual é o estilo de construção lá em São Paulo. Se é estilo family, se é de alvenaria. Como que é a construção desses imóveis que você trabalha? Como nós estamos trabalhando os imóveis lá considerados de alto luxo, todo e qualquer tipo de acabamento e peças que são utilizadas são peças de primeira linha ou assinado por algum arquiteto ou projeto internacional. Eu acho que nós não temos isso no interior, Brian. Exato. O que eu percebo é que quando a gente parte para o alto padrão em São Paulo, ele tem essa situação do assinado. Então ele vai ter móvel assinado, ele vai ter armários planejados assinado, tapete. Aqui no interior, esse conceito ainda nós não temos. Não temos. Né? Nós, assim, da minha experiência, nós nunca pegamos uma casa aqui no interior ou apartamento assinada por alguém. Assinada. Exato. É assim, nós temos os arquitetos, as construtoras renomadas, mas assim, fala assim, olha, essa casa foi decorada e ela só tem peças assinadas, que seriam de grandes arquitetos, designers de imóveis. Eu não tenho, nunca vivenciei isso. Exato. Aqui. E lá em São Paulo, nesse padrão, é um diferencial. É um diferencial. Ô, João, o alto padrão em São Paulo gira assim, onde começa o valor do alto padrão? O valor de alto padrão ali a gente está estimando acima de 1,5 milhão. 1,5 milhão. Nós estamos falando de médio alto, pegando ali até 1,5 milhão, 2, dependendo da localização. E o alto padrão, dependendo da região também, a partir de 1,5 milhão acima. E aí nós temos o céu é o limite, né? Não, aí nós temos um diferencial, que tem uma diferença do alto padrão e do alto luxo ou altíssimo padrão. É essa a diferencial e essa é a sacada. Alto padrão, a gente está falando daqueles empreendimentos onde são constituídos com alto índice de acabamento. E o altíssimo luxo e o altíssimo nível já são esses empreendimentos onde levam o nome de alguém. Ok. Por exemplo, temos um empreendimento que foi vendido da Versace, temos um empreendimento da Ferrari, agora uma construtora de lá lançou um empreendimento assinado pelo Dror. O Dror, ele é um arquiteto renomado que faz empreendimentos em Dubai, Europa, Estados Unidos. Calma. E é o primeiro da América Latina. Brian, vamos arrumar nossa mala? Então essa é a diferença dos empreendimentos que são trabalhados no perfil de São Paulo. Né? Legal. Bom, agora nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho do Brian. O Brian trabalha aqui. Vamos lá? É deixa eu ver. É o que você baixou, que ele tá chegando de carro na casa. O cara já é diferenciado, né? Já chega de carro pra colocar aquela banca. Ele vai chegar de ver. Vamos ver, gente.
Eu adoro esse vídeo. Nossa. Esse vídeo é ótimo. Quando o imóvel ajuda também é fantástico. Né? Ah, esse imóvel. Quando eu vi esse vídeo seu, eu achei ele maravilhoso. É. Bom, vamos lá. Ô, Brian, fala um pouquinho da tua experiência profissional. Esse é o perfil dos seus vídeos, que você está sempre trabalhando, apresentando seus imóveis. Conta um pouquinho pra gente. Certo. A gente vai começar desde o princípio. Vamos falar da captação. Como que a gente consegue desenvolver uma boa captação, uma boa gestão e a gente conseguir efetivar uma venda. Quando o cliente nos procura, Brian, eu estou com imóvel para vender no Barcelona. Ok. Então a gente se coloca à disposição, nós vamos até o local. Eu faço para ele uma avaliação de mercado. Então como eu falo, João, pelas características, localização e benfeitorias que o seu imóvel possui, eu aconselho que nós trabalhássemos pelo valor de R$800 mil. Nós sabemos, Daiane, que aqui em Araçatuba a pessoa tem muito apego pelos imóveis. Então, a pessoa que construiu, ou o parente construiu, ou já morou um pai, uma mãe, então ela tem aquele valor também sentimental. Então a gente tenta transparecer para esse proprietário o valor real dele, sem que ele se sinta desconfortável, de uma forma muito educada e colocando ele na realidade do mercado. Então quando isso acontece, a pessoa ela acata a sua orientação, ela respeita você como profissional, a gente tem muito mais assertividade. É onde a gente entra com material digital, porque a gente sabe que isso muda diariamente. Os algoritmos do Facebook, eles mudam diariamente. Então a gente tem que mostrar um pouco o nosso rosto, ou a gente tem que mostrar mais o imóvel, então a gente vai testando. Então a gente vai testando as ferramentas para a gente conseguir chegar nesse último cliente, que seria o cliente comprador. Certo. Então quando a gente vai trabalhando nessa linha de raciocínio, a gente consegue vender o imóvel e num prazo assim muito mais curto do que o proprietário imagina. Que bom. Muito mais curto do que ele imagina. Então, Ô Brian, como que você classifica aqui no interior imóvel de alto padrão? Qual é o valor? Eu sei que o teu nicho vai até 1 milhão. certo. Você tem mais habilidade ali com imóveis de meio milhão até Exato. 999 mil. Pelo que eu percebo, ou você arrisca também imóveis de valores agregados maior? Não, nós fazemos também. O que acontece? Hoje, o que nós temos rotatividade dentro da empresa. Então, são imóveis de 300 a 700 mil reais. Ok. Então, nós sabemos que este produto, ele se vende. Então, é um produto que a gente capta, a gente faz o marketing dele e a gente consegue comercializar esse imóvel. O alto padrão para nós é acima de 1 milhão, já que em Araçatuba a gente já fala assim, o alto padrão para nós. Porém, o alto padrão é uma indicação ou é um tráfego muito mais caro, então ele é um cliente muito mais caro para performar, mas por indicação. Então nós atendemos também este alto padrão, só que é um cliente específico. Ou eu vendi para alguém e a família dele quer comprar e está me indicando, ou a pessoa deixou um diamante de gold e ela está me indicando um outro para deixar. Então é um cliente específico, ele vem mais por indicação. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, porque os dois tocaram nesse assunto, né? Para vocês, para você se tornar um excelente corretor de imóveis, qual o primeiro passo? João? Na minha opinião, é estudar e se profissionalizar, e esse é o ponto. Pegando um pouco do gap do que o Brian havia comentado sobre a avaliação mercadológica. Corretores que efetivamente têm a profissão como principal, na minha opinião, e que se capacitam para desenvolver essa profissão com excelência, eles têm o curso de mercado, o curso de avaliação de imóveis e outros cursos profissionalizantes para se basear para que realmente faça com que aquele imóvel se venda no mercado, sem ter apego sentimental, é esse o ponto. Que é uma das diferenças que a gente tem de mercado. Então, isso que eu ia falar. Existe essa diferença de mercado entre São Paulo e interior.
interior, porque o que a gente percebe é que São Paulo é um negócio muito mais rápido, mais Exato, veloz, né? exato. Aqui não, o que o Lá Brian não se apegam, falou. Aqui tem muito apego. Apego, porque tem a história da família, tem um filho que nasceu ali, então Exato, essa diferença é exato. muito grande. Não estou dizendo que lá não tenha, tá? Tem, porém são mínimos. Tá. Essa persona de proprietário é mínimo, tá? Quando a gente entra com avaliação mercadológica, nós fazemos toda a precificação de mercado e apresenta isso para o proprietário. Claro que ele tem a opção de recusar ou aceitar, mas a grande maioria aceita o nosso profissionalismo justamente pela excelência de prestação de serviço que nós fazemos, né? E para Então, você, Brian? Além de estudar, que nem o João disse, ter muito conhecimento e propriedade do que está fazendo. sim. Quando você se posiciona e você mostra para o cliente, são fatos. Daiane, sua casa aqui no Icaraí, eu tenho mais 2 casas nessas condições. Tó o link, dê uma olhada. Que é um cliente que ele vai amadurecer isso em 2, 3 dias ou até uma semana. Mas ele vai amadurecer. Porque aqui a pessoa é mais quente com o imóvel, ela é mais apegada mesmo. Então a gente coloca ela dentro da realidade e ela tem a percepção. Tá? Uma outra coisa que eu sempre falo é que o proprietário ele quer vender o imóvel dele. Ele está passando por uma situação. Às vezes, na maioria das vezes aqui em Araçatuba, a pessoa está vendendo um imóvel porque ela está passando por um momento difícil. 400, 500, 600 mil reais. Então, a gente tem que chegar com um pouco mais de delicadeza para que essa pessoa se sinta também acolhida. Porque ela, além de tudo, ela é carente. Ela tem uma carência dentro dela. Então, a gente como corretora, a gente tem que pegar ela, abraçar ela vai sentir a confiança e a gente vai conseguir fazer os Isso negócios. você sente, João, em São Paulo? O corretor acaba virando psicólogo, né? Eu já falei isso. Corretor vira psicólogo, é verdade. Então, a gente, dentro de toda a história que eu tenho de desenvolvimento aí do mercado, a gente já teve N tipos de experiências, né? E eu falo que todo cliente que entra não é... A história pode ser parecida, porém o jeito de desenvolver é totalmente diferente, né? Então isso que eu falo que me apaixona a cada dia na prestação de serviço que nós fazemos. Em São Paulo tem sim, porém, volto a falar, com o padrão que eu trabalho, o apego é menor nesse tipo de trabalho. O pessoal lá vê muito mais qualidade e efetividade na prestação de serviço do que um lado mais sentimental do desenvolvimento do trabalho. Eu posso dizer, por exemplo, aí eu quero a opinião de cada um, né? Eu vou falar o que eu vejo, né? Tem hora que eu tenho a impressão que São Paulo exige muito mais do corretor do que às vezes aqui no interior. Vocês sentem isso na pele ou não? Começando por você, Brian. Nós aqui trabalhamos demais. Demais eu falo assim. A pessoa, ela começa a ver o imóvel e o prazo para ela comprar este imóvel comigo é em até 6 meses, que é o amadurecimento do cliente aqui em Araçatuba. Então, nestes 6 meses, a gente tem que visitar imóvel. Então, ele visita lá, pega um sábado, porque aqui nós trabalhamos. Então, as pessoas preferem um sábado ou depois das 6. Pega um sábado, é 4 imóveis. Próximo sábado, mais 4 imóveis. Então, ele vai indo, ele vai amadurecendo e você vai trabalhando a casa que você já sabe que seria a casa para ele, que é para ele comparar. Então, nesses 6 meses, ele se decide. E é onde a gente entra com documentação, com análise bancária, que as pessoas aqui financiam. 90% das vendas são financiadas aqui em Araçatuba. Não sei se é uma realidade lá de São Paulo. Então, acho que a gente aqui trabalha muito mais neste aspecto com o cliente. Eu acho que então tem muito mais contato. E, João, lá em São Paulo, qual que é o tempo de maturação de uma venda? Vamos colocar pelo menos uns 3 meses. 3 meses? 3 meses. Se você conseguir fazer a efetividade do cliente mais rápido, são 3 meses. Só que aí varia muito do perfil. Eu geralmente faço umas faixas de divisões de clientes lá. Por exemplo, os clientes que querem comprar comigo até 2,5 milhões, 3 milhões, esses clientes, a maturação dele é maior. Ele demora até 6 meses essa situação. Para decidir. Para decidir. O cliente que é de 3 milhões a 5 milhões, já consegui fazer o fechamento de cliente em 15 dias.
É esse o ponto. É um cliente mais objetivo na procura. É tá? um cliente que já veio do mercado, a gente pode É um dizer cliente que já veio do entende, mercado. já fez as pesquisas, sabe exatamente o produto que ele quer. Ele quer otimizar o tempo dele de busca. Então, já tive cliente que entrou em contato comigo falando: João, eu quero nesse empreendimento específico, essa planta específica com essa característica. Se você achar, eu compro. Foi essa situação, já consegui efetivar a venda dessa forma. Como também os clientes que são dessa faixa etária, dessa faixa de preço que eu falei, a partir de 1,5 milhão, que são clientes que visitaram comigo mais de 30 imóveis e ainda ficou na dúvida de qual iria fechar. Ó, vocês falaram aqui uma diferença significativa. Ó, o Brian falou que quantos imóveis se separa para um cliente ver aqui no interior? Por exemplo, num sábado a gente marca 4 imóveis. O João falou que já mostrou mais de 30 imóveis. Exato, na sequência dos atendimentos então, de 6 meses. Na sequência do atendimento. A minha pergunta, gente, vamos lá, ó. Quanto mais imóvel eu mostrar, eu não confundo mais a cabeça do cliente? A pessoa que eu acho que ela gosta de comparar muito. Por mais que ela gostou dessa casa X que eu mostrei para ela falasse para mim: Brian, eu preciso ver mais alguma coisa para mim digerir a proposta no imóvel anterior. Então eles gostam de ver para comparar. Ela entrou, se sentiu realizada, ela teve aquele sentimento, aquela percepção, é a casa dos meus sonhos, mas ela quer aquela certeza de que estou fazendo um bom negócio. Entendi. Então, por isso ela vai visitar mais imóveis. Eu creio que esses clientes que fazem a opção por estar visitando mais imóveis, porque é uma coisa que eu sempre falo para praticamente todos os meus clientes. Eu pego, antes de fazer qualquer tipo de visita, eu pego todas as características e pontos principais que seriam interessantes para ele dentro de um imóvel, o que ele busca. Só que na grande maioria das vezes, vamos colocar 99%, nós não vamos conseguir 100% do que ele está buscando. É esse o ponto. Então, por exemplo, eu posso ter o imóvel na localização que ele quer, com as características de, por exemplo, quantidade de dormitórios que ele quer, porém sem churrasqueira. Então, churrasqueira é um ponto principal, não fecha sem churrasqueira. Você abre mão de um dormitório para continuar na mesma localização? Não abre. Vamos ter que abrir a área de busca. Leque. Esse é o ponto. Em São Paulo tem muito disso, né? Lá nós temos muitos imóveis no mercado que não tem uma qualidade, é esse o ponto. E os que têm qualidade, eles têm uma efetividade muito grande de procura. Então acaba faltando imóveis com qualidade no mercado. Fala, Brian. Sim, eu reitero sobre a característica do imóvel. Como a gente vende muito mais rápido aqui em Araçatuba, nós sabemos que a cidade é uma cidade antiga. Então a gente pega os bairros, Icaraí, a gente pode pegar o Nova York, os bairros mais tradicionais, Jardim Brasília, ali próximo da Casa Europa, são imóveis antigos. Então, às vezes, o público que nós atendemos gosta de imóveis mais novos. Então, ele fala: Brian, 400 mil reais aí em Araçatuba, esse imóvel é super antigo, vou ter que entrar com uma reforma. Quanto que ele vai custar para mim? Aí, quando a gente encontra no mercado um produto mais novo, numa localização semelhante, aí a gente consegue aquela assertividade muito mais rápida. O cliente vê e fecha. Por quê? É um produto que, se ele não fechar ali, outra pessoa vai comprar. Ó, vocês estão comentando de características, de situações que vocês vivenciam em cada um dos mercados, né? Entretanto, é muito bacana que os dois estão falando do perfil do cliente na hora da decisão de comprar um imóvel. Mesmo o João estando em São Paulo, o Brian estando no interior, o cliente, olha o que vocês vêm falando. O cliente, ele às vezes quer um negócio no melhor bairro, mas ele vai encontrar num bairro mais distante. Só que ambos estão assim dando importância para o sentimento do cliente na hora que entra dentro do imóvel. Então, isso é importante a gente falar, porque tem muitos corretores que não prestam atenção nisso. E aí ele quer vender a todo custo, que eu falo que é o corretor ou o vendedor que não vai conseguir realizar negócio. Sem dúvida. São sonhos, né, Daiane? Sem dúvida. Porque a casa é um sonho, concorda? A casa própria, você comprar... Você pode ter um apartamento, quer ir para um apartamento maior, você pode ter tido uma casa, quer ir para uma casa com piscina, mas é o que o Brian falou, às vezes nas visitas a pessoa tem que se sentir realizado. Exato.
sem dúvida alguma. Então isso faz toda a Pra diferença. falar a verdade, você tem que... O que eu faço muito lá, eu entendo muito a vida do meu cliente antes de fazer qualquer tipo de oferta no mercado. Por exemplo, lá nós somos muito conhecidos como uma assertividade maior da prestação de serviço com poucas visitas. Então, por exemplo, Perfeito. o cliente que visita comigo 3, 4 imóveis, ele já efetiva o negócio. Mas não é porque eu fui e mostrei o imóvel a esmo, é esse o ponto. Eu quis saber da vida dele. Qual que é a logística dele? Onde os filhos estudam? O que aquele bairro que ele está indo tem para oferecer ele? Tem uma escola melhor para o filho dele? Não tem? Faça o comparativo entre os colégios. O colégio que o filho dele está estudando, o colégio que o filho dele pode estudar. A parte de conveniência do bairro, farmácia, restaurante, toda a parte de logística que ele consegue fazer como se fosse um bairro do interior, que lá tem muito, nos bairros que nós trabalhamos, tem muito essa pegada de buscar a fazer as coisas com mais tempo, mais lazer, entendeu? Mais qualidade de tempo, né? Entender o perfil do cliente. Exatamente. isso daí, entender então o isso perfil. faz toda a diferença na hora que você vai efetivar qualquer tipo de negócio ou vai fazer visita com o cliente. Você entende realmente o que ele está buscando. Ô Brian, aqui no interior, qual é a nossa tendência de mercado hoje? Como que você vê o nosso... Assim, imóvel maior, imóvel menor, apartamento, casa, rua, condomínio, como que você vê? Eu posso ter uma convicção que são imóveis residenciais em parâmetros casa. Então, hoje o araçatubense gosta muito do perfil casa. Brian, eu estou procurando uma casa para comprar. Porém, o que a gente sempre tem que se atentar é que a pessoa quer comprar uma casa em Araçatuba. Ela quer fazer um investimento de 400 a 800 para comprar uma casa em bairro, João. Acima disso, a gente já tem uma dificuldade maior. Tem casas belíssimas em bairro de 900 mil, 1 milhão, acaba não vendendo. Por quê? Porque este público de 900, 1 milhão, ele já prefere um condomínio fechado. Entendi. Entendeu? Mas então o foco, eu falo que o foco seria casas em bairros e condomínios fechados. Apartamento eu acho que representa aí uns 20% de 100% de negociação. Certo. E você, João, qual a tendência que você vive hoje em São Paulo, do mercado imobiliário? São Paulo é um mercado volátil, vamos colocar, né? Porque assim, todo e qualquer tipo de experiência de mercado que vai se iniciar, principalmente no Brasil, isso eu posso falar, porque é a maior capital do país, né? É lançado em São Paulo. Deu certo, automaticamente isso vai pulverizando para os outros lugares. Perfeito. É essa situação. Então, por exemplo, nós tivemos lá no meados de 2020, 2021, nós tivemos a explosão dos estúdios. São apartamentos menores, onde foram lançados em São Paulo apartamento com 15 metros quadrados e a pessoa paga 600 mil reais. Nossa, então, eu já visitei, gente, um apartamento, nossa senhora, não é fácil, hein? E uma coisa que a gente fica impressionado, vende 100% do Vende. empreendimento no lançamento. E a gente está falando de mais de 500 unidades, de 17 metros quadrados. Isso para o interior é totalmente fora essa situação. Só que hoje no mercado de 2023 a gente vê uma tendência que está crescendo muito sobre apartamentos na pronta entrega, ou seja, no contrapiso, no pré-acabamento, com uma metragem quadrada maior. Tá? Então tá tendo uma mudança de mercado lá em São Paulo exatamente agora nesse semestre. Então a tendência agora é procurar apartamentos maiores para moradia, principalmente. Uhum. Por quê? São Paulo, todo mundo era aquela coisa, eu vou para casa para dormir, então eu não preciso de espaço. Então a pessoa chegava 10 horas da noite e saía 5 horas da manhã, a pessoa só dormia. A pandemia veio e mudou. Mas isso nós sentimos aqui, sentimos no interior, não sentimos, Brian? E mudou essa noção de mercado, né? Por exemplo, antes as construtoras não pensavam nada em estar fazendo um espaço home office dentro do apartamento, dentro da casa e assim por diante.
praticamente todos os lançamentos hoje têm o espaço home office agregado dentro do projeto do imóvel. Então são algumas coisas que diferenciaram. Então o que nós tivemos? Nós tivemos o perfil do cliente que estava morando nesses apartamentos de 40 metros indo para apartamentos de até 100, o perfil dos de 100 indo para até 150, 200 e os de 200 ultrapassando aí 250, 300, 400 metros quadrados de área útil de apartamento. Isso foi percebido no interior, não foi, Sim, Brian? também. As pessoas ficam muito mais em casa, o pessoal gastou muito mais, teve muita reforma em casa. Então, Araçatuba também se revolucionou. A pandemia veio, todo mundo se repensou, a gente se reinventou na pandemia, a gente se reinventou e da pandemia para cá o mercado imobiliário que fez assim, ó. Imóvel Magnada. valorizou. Condomínio fechado, terreno que era 250 foi para 350, porque as pessoas ficam em casa, cada um cuidou do seu patrimônio. Foi onde que eu acho que eles repensaram, olha o tamanho da grandeza que eu tenho aqui, né? E tudo isso valorizou. Então, pós-pandemia, o mercado imobiliário, ele valorizou 30%, 40% os imóveis que nós tínhamos em carteira. Eu digo em São Paulo, a pandemia teve proprietário que ganhou muito dinheiro. Mas a pandemia, no geral, eu vou falar que a pandemia foi boa para todos os segmentos. Para todos nós. Eu não achei que a pandemia foi ruim, mas ela fez a pessoa pensar na família. Exato. Porque a gente estava num momento muito assim, mecânico. Exato. Sabe? Era Mecânico dinheiro, individual. era trabalho, era minha Sim. vida, era o que eu ia fazer. E de repente, eu tenho que cuidar daquilo que está perto de mim, dos meus filhos, da minha esposa, da minha casa, do meu lar, porque senão eu vou ficar sem eles. Exatamente. A gente volta pro sentimento de novo. Pro sentimento, que é um grande fator na hora de se vender qualquer coisa. Aproveitando em São Paulo, a mudança que a gente percebeu no perfil do cliente foi exatamente nesse ponto que você tocou. Antes o cliente, ele visitava a qualquer momento o imóvel. Vamos colocar sábado, domingo e assim por diante, não ligava para a família. Sendo resumindo um pouco mais a situação. Hoje a gente já vê uma diferença. Por exemplo, para nós visitarmos o imóvel sábado e domingo, eu tenho uma recusa tão grande de clientes querendo visitar. Por quê? Qual o fundamento? Sábado e domingo é o tempo que eu tenho para passar com a minha família. Então, Você essa tá mudança entendendo? de comportamento. Isso virou uma chave na cabeça da população que começou a valorizar muito mais a família em si, entendeu? E priorizar algumas situações que antes não eram priorizadas. Vamos tocar num outro assunto, porque no interior a gente vivencia muito, tá? Brian, permuta. Tem muita gente procurando permuta. O que é a permuta, gente? Você vai comprar um imóvel e você tem um outro imóvel. Você quer colocar esse imóvel, ou o carro, ou o terreno, como parte de pagamento da compra da nova casa. Como que é esse perfil no interior, Brian? Daiane, a permuta aqui é 50% de pessoas que procuram um imóvel para comprar. Essas pessoas têm alguma coisa para dar como garantia. Porém, não funciona, não temos uma rotatividade grande de permuta. Por quê? Araçatuba, a pessoa compra um imóvel financiado. Vamos lá, comprei um imóvel de R$500 mil financiado. Eu tenho 250 mil de saldo devedor. Ok. A pessoa quer comprar um outro imóvel. Ela não tem um conhecimento de que para permutar aquele imóvel, ele tem que estar quitado. Ele tem que estar quitado. E para que comece a ter a liquidez, a permuta, se o imóvel dele para permutar vale R$500 mil, ele tem que ver o imóvel de R$1 milhão. Por quê? Porque ele tem uma volta de R$500 mil. É aí que é onde já fala. Talvez este vendedor, R$500 mil para ele já resolva a situação financeira para que ele esteja vendendo o imóvel. Então a permuta a gente tem bastante, muita gente tem imóvel, quer fazer o upgrade na cidade, mas não funciona muito bem. Estou falando por experiência nossa, tá? A gente não tem cases de sucesso com imóvel de permuta. A gente tem uma dificuldade muito grande. Até Entendi. Porque os proprietários às vezes não têm muito do conhecimento. Às vezes as pessoas acham
que o financiamento dela pode transferir para outra. Essa é E uma não pergunta pode. que me fazem direto. Transferência de financiamento não funciona, não é? Não funciona. É. Os financiamentos é intransferíveis. Brian, eu posso pegar aqueles 250 mil e jogar para ele para pegar o imóvel dele? Não, não pode. Ele é vinculado ao seu CPF. Contratos de gaveta não é válido, nós não trabalhamos dessa forma. Então, para que isso ocorra, seu imóvel tem que estar quitado. Então, por onde a gente fala, só que eu não perco esse cliente. Eu avalio o imóvel dele, trabalho a venda dele, ele compra comigo. Perfeito, Ele vai ser muito mais realizado. perfeito. Por quê? Daiane, olha, tudo bem, entendi o seu ponto de vista. Você tem um recurso para quitar? Tenho. Não, não tenho. Bom, se você não tem, vamos trabalhar o seu imóvel. Você vai deixar esse imóvel comigo para venda e vai te abrir um leque de produtos muito maior. Porque às vezes nem todos aceitam permuta aqui na cidade. Então abre um leque. Então ela fica muito mais realizada. Isso aí é expertise do corretor, né, Sim, Brian? entende Porque da às parte. vezes tem corretor que ele não se dá a condição de ir lá captar o imóvel do cara para Trabalhar fazer a esse revenda, imóvel. para depois conseguir realizar o sonho dele de fazer um upgrade Fazer um upgrade. para um imóvel melhor, Isso mesmo. né? Então tudo isso é conhecimento, o cliente ele não sabe de toda a informação. Vender o imóvel é muito complexo. É uma responsabilidade muito grande. Então, quando você tem o conhecimento e você passa isso para ele vai colocar o imóvel, ele vai comprar com você. Porque as pessoas, elas querem também, você percebe que os proprietários, eles querem entender como que funciona este processo. Eles não sabem, eles simplesmente acham que tem imóvel, ele pode vender. Então, é onde que entra o nosso papel, de ir lá ver qual que é a situação dele. Às vezes, ele é um cliente comprador daqui 2 meses, ele vai ser um vendedor agora. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. Então, a permuta, voltando para a permuta, então, ela é mais devagar aqui em Araçatuba, de 400 a 800 mil. Acima de 1 milhão no alto padrão, a pessoa tem muita permuta, daí, Rani? Muita. Muita. Gente, aí tem carro, terreno, tem tudo. Tudo, João. Imóvel de 1 milhão. Imóvel de 1,5 milhão. Ai, 1 milhão de permuta. Maravilhoso. Então tem muita permuta. E aí, às vezes, o alto padrão às vezes já aceita a permuta com mais facilidade. Aí é onde nós temos que ter aquele joguinho de cintura, por quê? Eu quero X, o fulano quer Y. Então a gente tem que ter uma expertise, um discernimento para a gente fazer um negócio bom, intermediador para ambas as partes. Nem para que este saia privilegiado, nem para que este saia privilegiado. Nós trabalhamos como mediador praticamente entre as duas Partes. Isso mesmo. Entre as duas partes. E com você, João, São Paulo acontece muito de permuta? Olha, do tempo que eu tô lá não fiz nenhuma. Nenhuma, sonho. João. Mas é assim, eu acho que vai muito da abordagem que você faz com o cliente, tá? Não estou dizendo que não apareceu o cliente querendo o interesse de permuta. Pegando um pouco do que o Brian tinha falado, esse cliente que entra e que tem outro imóvel para venda, ele acaba me gerando um negócio. E ele acaba continuando como meu cliente, entendeu? Vamos colocar 95% dos proprietários de São Paulo, eu não coloco 100% porque tem os outros corretores que também trabalham comigo, não sei a efetividade deles de cliente. Mas 95% dos proprietários que eu atendo, nenhum aceita permuta. E isso é um caso que eu já deixo claro em todo e qualquer tipo de atendimento. Você precisa vender seu imóvel primeiro para comprar outro, qual que é o seu valor, o seu budget de investimento e assim por diante. Então, isso tudo faz parte da minha pesquisa inicial. Caso ele tenha um imóvel, temos um crivo dentro da imobiliária para que o imóvel seja aceito por conta do conceito boutique. Foi aprovado o imóvel, ofertamos ele no mercado e fazemos todo o máximo possível para que aquele imóvel seja vendido em tempo do meu cliente querer comprar o outro imóvel que ele estava vendo no mercado, né? Mas permuta eu nunca fiz em São Paulo, esse é o ponto. É uma busca que tem muito aqui no interior, que eu digo da época. Às vezes é um aspecto cultural, sabia? Do interior com
com essa situação da permuta. Em São Paulo a gente talvez não perceba isso por causa do próprio perfil empresarial, industrial, é um negócio mais agressivo. São Paulo eu vejo que é uma cidade muito rápida, muito agressiva e às vezes não tem esse tempo todo, né, de vamos colocar a permuta. Não, já vamos resolver o que tem que ser resolvido. Exatamente. Ô Brian, fala pra mim assim, ó, digamos que você, só que eu quero que você fale pra câmera, porque agora você vai falar pro cliente. Certo, vamos lá. Se um cliente entrar em contato com você e ele for procurar um imóvel, ele vai te passar o briefing do que ele quer. Qual a dica que você daria para esse cliente na hora de escolher o imóvel? Não importa o valor. Por exemplo, ele falou para olha, eu quero comprar uma casa nova, essa casa tem que ter A, B, C, D, Y. Certo. Que dica que você passa para o cliente? Gente, quando o cliente ele vem já com um sonho pré-moldado na cabeça dele, eu volto a falar dos imóveis de Araçatuba. A gente vai visitar os imóveis, porém, aquele sonho que ele idealizou, se ele não tiver com a mente aberta, ele não vai achar um produto que lhe agrade 100%. Aí qual é a dica dele? Então, quando a pessoa ela já tem um sonho pré-moldado na cabeça, nós não conseguimos reverter para um imóvel já habitado, já usado, eu aconselho que a gente faça aquisição de terreno e construção. Ai, Brian, você veio dificultar meu dia. Você achou que ia me pegar, né? Então, eu oriento que ele faça aquisição de terreno e construção, porque a gente vai conseguir a localização que ele precisa, a planta que ele precisa e o acabamento que ele precisa dentro do orçamento que ele possui. Vai demorar, vai ser um sonho de um longo prazo, né? A gente vai falar em 1 ano, mas vai ser realizado, ele vai sair muito mais satisfeito. Ok, e você, João? Que dica que você daria para um cliente seu? Eu acho que a primeira coisa que eu falo para os clientes em geral é procure um profissional que realmente vai fazer com que a sua experiência de compra seja satisfatória. A gente não está falando que eu estou comprando um lápis, uma caneta, um papel. Se você não tiver um profissional que saiba realmente levar o desenvolvimento do seu processo de compra, você vai se frustrar no meio desse processo. Então isso, na minha opinião, vai fazer total diferença para que o cliente conquiste aquilo que ele está almejando, né? A expectativa seja, na minha opinião, eu tenho que superar a expectativa do meu cliente, que é isso que eu coloco em todos os meus atendimentos. Então, procure um profissional que te atenda nessa situação. Além disso, esteja aberto às opções que o mercado pode te oferecer. Não necessariamente você vai encontrar o imóvel que seja 100% tudo aquilo que você sonhou, mas esteja aberto às opções que possam agregar e inclusive surpreender positivamente aquilo que você almeja. Então, volto a falar, lá nós temos muito problema de logística principalmente. Mas dependendo como for o profissional que vai te atender, ele sabe alguns diferenciais de mercado que vão te auxiliar nesse processo. Então, o conselho que eu dou para o meu cliente é exatamente esse. Esteja aberto às opções, não fique focado especificamente em alguns tipos. Claro que tem coisas essenciais que não podem estar faltando no imóvel que ele está buscando. Mas principalmente esse ponto do profissional eu acho que faz o diferencial do mercado ser o mercado tão maravilhoso. Eu sou apaixonado por esse mercado. Então, justamente porque a gente não tem aquela rotina do dia a dia. Então, sempre eu estou correndo atrás, estou aprendendo, estou fazendo curso, estou fazendo o melhor atendimento para o meu cliente e assim por diante. Ó, pra gente encerrar, gente, parece que não, mas já vai fazer 1 hora que a gente está aqui, já vai fazer 1 hora. Se deixar nosso... E vocês estavam com medo, gente, antes da gente vir pra cá... Podcast 2, continuação. Parte 2. Eu quero parte 2 agora. Nós fomos tomar um café ontem, sentamos numa mesa redonda. Daiane, o que a gente vai falar? O Brian tava com a mão suada. Eu falei assim, eu gastei todas as minhas palavras. Daiane, traz um uísque pra gente ficar mais à vontade. Não precisou, tá? É água, não é uísque, não é gin, não é nada.
Ô, Daiane, antes de finalizar, só vamos comentar de um assunto, porque às vezes quem está nos assistindo vai imaginar que seria uma realidade diferente e às vezes não seria tão diferente. Porque aqui em Araçatuba, nós falamos de um comissionamento de 6%, 5%. E como a gente fala de São Paulo, João, que é uma realidade muito maior, são valores maiores do que os nossos valores aqui, como que é o comissionamento lá? Perfeito. Quando a gente trabalha com os imóveis de terceiro, que a gente fala, que são os imóveis prontos ou usados, nós seguimos à risca a tabela do Cresce, que é o órgão fiscalizatório da nossa profissão. Então, nós trabalhamos lá com 6%, independente do preço que está sendo trabalhado no mercado. Para falar a verdade, eu acho que isso é inclusive o nosso trabalho, nós nos profissionalizamos a isso e o cliente não coloca preço no nosso trabalho, é esse o ponto, entendeu? Por exemplo, eu estou aí há mais de 12 anos no mercado e eu estou em constante aprendizado para que eu proporcione para o meu cliente a melhor experiência de compra. O valor a gente já faz no processo, o preço é o final, né? Exato, então nós inclusive não deixamos nem aberta a opção de negociação sobre isso. Ontem eu estava lendo uma matéria, eles chamam de bypass do mercado imobiliário. O que seria isso? São pessoas que utilizam o corretor, certo? O Brian, o João, a mim, quando a gente está exercendo a função de corretor de imóvel, conhece o imóvel. Aí depois ele volta na casa e negocia direto com o proprietário, certo? É assim, gente, quando a gente fala sobre o trabalho do corretor de imóvel, nós temos uma responsabilidade jurídica sobre a realização do negócio. A gente não tá ali fazendo assim o papel de mero espectador daquele imóvel ou de curioso. Não foi abrir a porta. Só levou na visita. Só levei na visita, não é isso. E quando a gente está exercendo a função de corretor, o Brian falou muito bem no começo aqui, ó. E isso é uma linha de raciocínio minha, me corrijam se vocês discordarem. Para você ser um bom corretor de imóveis, você tem que ser um bom captador. Certo. Para você para você ser um excelente corretor, porque aí você começa a mudar. Você foi bom, você passa a ser excelente, né? Você tem que entender todo o processo de compra e venda. Esse processo de compra e venda engloba um negócio muito importante, que é documentação. Exato. Certo? Eu já peguei corretores, gente, que não consegue tirar certidões. Como assim você não sabe tirar certidões? Não consegue fazer a leitura de uma matrícula, né? Não consegue fazer a leitura de uma matrícula. Uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar claro é que o trabalho do corretor de imóvel, que eu digo corretor de imóvel de alta performance, tá? Perfeito, Ele perfeito. não para somente no atendimento do cliente. É uma coisa que a gente tem que deixar claro isso para os clientes. A partir do momento que você faz a contratação de um corretor de alta performance, você não está contratando só o atendimento dele, você está contratando o atendimento comercial, você está contratando uma assessoria jurídica, porque ele tem um corpo jurídico atrás dele para estar fazendo essa prestação de serviço. Você está contratando também toda a parte do processo financeiro da venda ou compra do seu imóvel. Então, é uma consultoria financeira. A consultoria financeira, exato. Então, você está contratando vários serviços que isso agrega e onera a nossa parte, né? Como imobiliária, como corretor de imóvel. Então, eu acho que o cliente hoje ele tem que ter essa noção maior do que está vindo de englobado na nossa prestação de serviço. Eu acredito, não sei, que vai chegar uma hora que o corretor que não tiver o conhecimento de todo o processo, ele não vai chegar na alta performance. E o cliente tem que mudar de corretor. Se ele estiver fazendo a compra de um imóvel e você ficar perdido ali naquele meio, presta atenção quem está atendendo, quem está fazendo essa prestação de serviço. É o mito. Em Araçatuba a gente tem muito mito, gente. Eu vou nas casas dos proprietários, a pessoa, ela vai deixar o imóvel comigo, ela já está frustrada. Que fulano veio aqui, falou que o mercado tá péssimo, assim. Na hora que eu chego lá para ela, eu chego tão animado. Vai vender o seu imóvel, vai dar certo, vamos fazer isso. Coloca esse valor. Daiane, ela fala assim, Brian,
não acredita tudo isso no mercado. Fala assim, tá, isso é falso mito, o mercado imobiliário está excelente. É isso daí. 3 dias, 4 dias, seu irmão vendeu. Putz, Brian, ainda bem que você falou, eu tava só te vestindo. Então tem um falso mito. Então, por que isso acontece? Que às vezes a pessoa caiu num corretor, este corretor não tem uma demanda, não tem um conhecimento específico, não faz negócio sempre, vai levar o cliente lá embaixo. Aí o cliente vai procurar uma pessoa que esteja já numa altura, não vou falar em altura, que esteja mais capacitada, Capacitada, que isso esteja mesmo. mais dentro do mercado, aí é onde que ela quebra esse falso mito e ela consegue fazer a realização. Exato, eu não sei se já está acontecendo aqui com vocês, porém lá em São Paulo já está tendo essa mudança. São Paulo, o corretor que é esses bolula, que não sabe do processo, esse é o ponto. Como que chama, João? Bolula. Bolula. Gente, não, eu queria fazer uma outra pergunta depois, pode terminar, João. Esses corretores, vamos colocar old school, que não sabem tocar o processo do início ao fim, que não entendem, que não se profissionalizam ao ponto de dar uma assessoria 100% para o cliente, eles ficaram para trás. Eles vão sair do mercado. Eles estão saindo do mercado. É esse o ponto. Não... Para mim, que sou profissional, que trabalho com isso como minha expertise de mercado especializado, eu falo que vão aparecer muito mais profissionais dentro do mercado que têm essa aptidão da mesma forma que a gente tem hoje de qualidade de prestação de serviço. E essas pessoas que não querem se desenvolver, que estão ficando para trás no processo antigo de trabalho, elas vão acabar ficando para trás, que acabando saindo do mercado. Vão se desatualizar, vão sair do mercado e vão entrar naquela situação que não vendem. Exato. Né? Aí é onde a gente entra nos corretores que falam, nossa, cara, não vendo, não vendo. Mas qual foi o a mais que você fez para mudar esse tipo de padrão dentro da tua profissão? Sim. Entendeu? É isso daí. Agora eu queria pegar um ganchinho. Ai, tô adorando. Também. Gente, não, agora eu queria pegar um gancho. Aqui em Araçatuba nós trabalhamos poucos apartamentos. Nós trabalhamos apartamentos, mas a rotatividade maior são casas. Certo. E aqui em Araçatuba tem os corretores porteiros, os zeladores. Lá tem isso, João? Tem, mas é só fazer uma denúncia. Mas nem sempre a denúncia ela tem o retorno que a gente espera. É porque lá eu digo que é mais fácil. É esse o ponto, entendeu? Mas como mais fácil, assim, é mais profissionalizado? É mais profissionalizado a profissão é mais situação. profissionalizada, Mais é isso? fiscalizada. Fiscalizada. Mais fiscalizada. Entendi. Na minha opinião é isso. Tá? Aqui está diminuindo bastante. A gente está começando a ficar mais amigo deles, dando umas indicações. Assim, sendo bem sincero, pelo menos no nicho que a gente está trabalhando e a metodologia que a gente está colocando dentro do mercado. Já aconteceu, por exemplo, do cliente visitar um amigo dentro do condomínio que ele queria e ele conversou na portaria e conseguiu o contato do proprietário. O cliente entra em contato comigo para intermediar. Entendeu? A confiança, gente. É a confiança que tem que ter no corretor, que eu acho que é o principal objetivo e é isso que a gente tem que passar para o nosso cliente. E é onde a gente tem que fidelizar o cliente para que ele sinta-se confiança em você e ele vai lembrar de você eternamente. Até para fazer o upgrade de imóvel, ele vai te lembrar de você. E a indicação, gente, é a melhor ferramenta. Então a gente vende hoje, a pessoa foi bem atendida, ela vai me indicar para um próximo. Este foi bem atendido, foi realizado, ela vai me indicar para um próximo. E esses clientes de indicação são os clientes mais fiéis, rápidos, fiéis e contentes, porque já vem de uma relação de confiança. Então esse seria o melhor caminho, indicação também. Meninos, nós temos que encerrar. Quando é a parte 2? Quando é a parte 2? Pode 2. Pode 2, eu vou marcar. A segunda parte. Não, agora que eu comecei a falar, João. Pelo amor de Deus, se você começou a falar agora, o que ia virar isso daqui? Não. Jesus Cristo! Gente, mas é isso daí. Eu trouxe para vocês esse bate-papo, é um bate-papo de corretores, mas cada um com a sua experiência, falando um pouco do mercado de São Paulo, mercado do interior de São Paulo, mas observem que tudo tem uma conexão em comum, que é você expor o seu sentimento na hora que você for escolher a sua casa, você tem que se encontrar dentro dessa casa e sempre ter à sua disposição ou ao seu lado
um corretor responsável, credenciado, para que ele possa te orientar da melhor forma possível. Gente, eu agradeço. Obrigado pela oportunidade. Foi ótimo, muito Nós obrigada, muito agradecemos. obrigada mesmo. Que o trabalho de vocês fique cada vez melhor e que vocês ganhem muito dinheiro. O nosso, né? Nossa, O nosso trabalho. Obrigado novamente pela oportunidade, Daiane. Você, na minha opinião, é uma pessoa ímpar aí dentro do mercado imobiliário. Obrigada. Diferencia-se pela prestação de serviço que você faz. E estamos à disposição para fazer qualquer tipo de negócio junto. Vambora, João, vambora. Gente, a Daiane quer dar uma passadinha em São Paulo? Eu acho. Ela quer dar uma passadinha Eu em São vou Paulo. pôr meu pé lá em São Paulo ainda. Eu vou passar um final de semana, pode ser? Gente, é isso. Obrigado, Muito viu? obrigada, tá? Obrigado, Tchau, Zé. tchau. Tchau, tchau. Até a Gente, próxima. beijo. Tchau.